Meus queridos amigos, irmãos, companheiros de ideal, uma boa noite. É uma alegria a oportunidade de compartilhar com vocês, mais uma vez, o estudo da obra O Livro dos Espíritos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que nós possamos, então, iniciar a nossa atividade. Muito bem. Muito bem, já temos a nossa tela aí. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, que já está sendo trabalhado aqui na nossa casa há algum tempo. Então, vocês já estão habituados a acompanhar esse nosso estudo. E eu vou pedir, inclusive, antes de iniciar, que vocês utilizem o chat e coloquem aí a resposta de vocês. O que é que vocês acham? Nós podemos ser considerados espíritas ou espiritistas? O que somos? Espíritas ou espiritistas? Anotem aí no chat a sua opinião, porque ela é muito importante, ela é muito valiosa para todos nós. Vamos lá, então, caminhar um pouco aqui com o nosso estudo. O Livro dos Espíritos, eu tenho certeza que vocês já o estudaram, já manusearam as suas páginas, os seus conteúdos, e observaram que ele é dividido. Nós temos uma introdução, nós temos uma parte chamada de prolegômenos, e temos depois 4 partes, e mais a conclusão. Vocês devem ter observado que a semana passada nós começamos pelo prolegômenos, que não é a primeira parte. Porque a primeira parte, ela é a introdução, que é esta aqui que hoje nós iremos trabalhar. Nós iremos focar a introdução. Mas será que nós cometemos um engano fazendo esta alteração? Não, meus amigos. Essa mudança ela não foi um engano. Ela foi premeditada, ela foi estudada. O João Ramos, que fez o Prolegômenos a semana passada, há 2 meses atrás aproximadamente, quando recebeu a escala, me ligou e falou: Edilson, dê uma nova lida no Prolegômenos e analise a relação dele com a introdução. E eu li, depois nós conversamos e chegamos à conclusão de que, colocando o Prolegômenos nesta primeira apresentação, nós traríamos para vocês a explicação de como Kardec trabalhou a obra O Livro dos Espíritos. Como foi a influência dos espíritos no trabalho da construção dessa obra. E depois, então, fica mais fácil entender todo o seu conteúdo. Haja visto que o próprio João Ramos, na sua apresentação, chamou a atenção da importância da introdução e da conclusão da obra O Livro dos Espíritos. Então vamos lá, meus amigos. Vocês se recordam que o João, na aula passada, ele chamou a atenção para esse aspecto, que os espíritos falaram a Allan Kardec. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste, com o nosso concurso, porque este trabalho é nosso. Vejam como os espíritos estão assumindo a importância deste trabalho. O João também fez um comentário que eu retornei com ele aqui, pela importância desta colocação.
aonde Kardec procurava tirar os holofotes, as luzes dele e colocar todas elas nos espíritos, colocando aqui que a atividade dele tinha sido de apenas algumas partes da redação. Então, vejam, o João fez, e aí eu considero, inclusive, que foi o ponto alto da reunião da semana passada, onde ele desenvolveu a ideia da importância de Kardec no trabalho desta obra. Na introdução, que é um conteúdo vasto, na conclusão, em todos os comentários, na formulação das perguntas, na verdade, o João colocou que Kardec é um coautor desta obra. Foram essas as palavras utilizadas pelo João. E isso tudo nos mostrou, então, o trabalho da obra O Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos, então, comentar, caminhar um pouco na introdução. Mas antes de entrar na introdução, é importante que nós entendamos para que serve uma introdução. Para que se faz uma introdução de uma obra? Para introduzir o assunto de forma simplificada, visando motivar o leitor a continuar a leitura. Então, vejam, a introdução da obra O Livro dos Espíritos tem a importância de motivar-nos a continuar a leitura. Por quê? Uma introdução, ela é um convite à leitura do texto. E nós vamos ver, meus irmãos, o como Kardec conseguiu fazer esse convite. Que convite bem feito, bem estruturado, bem organizado, bem sintetizado, para que nós pudéssemos, então, absorver todas essas ideias. Mas vamos lá. Nós temos também na introdução um resumo, que é o resumo da doutrina espírita. É este título que nós temos lá. É o item 6. E para que serve esse resumo? Um resumo serve para partilhar um saber, uma referência, fornecer informações, apresentar provas e evidências, explicitar objetivos, explicitar metodologia e apontar para uma conclusão. Nós também teremos a oportunidade, é evidente que nós não mergulharemos em todo esse conteúdo da introdução, mas veremos que Kardec passou por todos esses pontos, procurando ser extremamente claro para todos nós. A introdução de O Livro dos Espíritos, ela é composta de 17 parágrafos. Eles não possuem títulos. Esses títulos foram retirados do desenvolvimento das próprias ideias que lá se encontram. Nós vemos aqui, como dissemos a todos vocês, tá? O resumo da doutrina espírita é este item 6. Nós não vamos, tá, passar em todos eles, mas estaremos nesta nossa conversa mesclando alguns deles com o próprio resumo para mostrar como Kardec conseguiu fechar um conjunto de ideias para facilitar o nosso raciocínio e a nossa compreensão. E para isso nós até propomos, não é, um objetivo, não é, procurando ler o que Kardec fez, não é, o que ele desenvolveu. O que nós vamos fazer hoje é conhecer como Kardec desenvolveu, sintetizou e apresentou os princípios básicos da doutrina espírita, numa introdução que é motivadora para todos nós estudarmos esta obra. Então, vamos caminhar um pouco, meus amigos. Vejam, Kardec, para começar essa obra, nós observamos o zelo, o cuidado, a preocupação de Kardec. Kardec coloca a necessidade de uma palavra,
Por que a necessidade de uma palavra? Por que este cuidado? Kardec diz que para coisas novas são precisos termos novos. Os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo possuem acepções bem definidas. Vejam, já possuem acepção esses termos, estas palavras. Dar-lhe uma outra acepção seria multiplicar as causas da anfibologia, que é a duplicidade de sentidos. Vejam, quando nós observamos isso, observamos o quanto criterioso foi Allan Kardec na condução e na estruturação de tudo isto. E aí nós vemos na sua introdução ele explicar que o espiritualismo, como nós vemos aí, que se baseia na existência de Deus e da alma, nós vemos diversos cultos religiosos que todos eles creem em Deus e creem na existência da alma. No entanto, o espiritualista não tem como base a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Olhem, vejam que observação que é importante para todos nós. Mas o Espiritismo é o conjunto de princípios e leis que vem revelar a existência dos espíritos e as suas relações com o mundo material. Princípios e leis. Está ali, inclusive, em vermelho para chamar a nossa atenção. O que o Espiritismo faz? Ele tem um conjunto de princípios, mas também um conjunto de leis. Daí, pode-se concluir que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é um espírita. Portanto, aí a necessidade da utilização de acepções, de palavras diferenciadas. Portanto, meus irmãos, a pergunta que eu fiz aí, nós temos as respostas, né? Alguns disseram só espíritas, outros falaram ambas, né? Os dois estão corretos. Olha que beleza, né? Nós temos aqui alguns dizendo sim, espírita, 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 mas nós tivemos pessoas dizendo as duas. E Kardec, então, na introdução, diz que os adeptos do espiritismo eles serão chamados e conhecidos como espíritas ou espiritistas. Portanto, os dois termos estão certos, mas nós passamos a ter uma palavra, uma acepção específica para definir aqueles que são os adeptos da doutrina espírita. E ele não podia deixar também de tratar da ideia de Deus, dos atributos de Deus. E lá no resumo da doutrina espírita, no capítulo 6, ele trata isso com bastante clareza, mostrando que Deus é a suprema e soberana inteligência, abrange todo o universo. Vejam, eterno, não teve princípio e não terá fim. Imutável, a estabilidade de todas as leis que regem o universo estão na imutabilidade de Deus porque essas leis que existem, todas elas, foram criadas por Deus e possuem a harmonia plena e infinita. E mais, ele é imaterial, sua matéria difere de tudo o que chamamos matéria. É onipotente, possui o poder supremo. Olhem, meu, soberanamente justo e bom. Ah, que coisa extraordinária! Deus não é bonzinho, Deus é soberanamente justo e bom. As leis se revelam nas mais pequenas coisas. Que leis? As leis divinas. Quanta coisa, meus irmãos, nós podemos verificar nessas considerações trazidas por Allan Kardec na introdução. Ele é único, consequência da sua infinita perfeição. Mas vamos caminhar, vamos sair um pouco ali do item 6. Em um dos itens, Kardec fala sobre a alma.
E ele chama a atenção da importância da compreensão, porque esse tema perpassa diversos momentos da obra O Livro dos Espíritos. E ele fala da alma analisando acepções e visões, inclusive, de diferentes segmentos, até religiosos. Ele coloca lá, por exemplo, que alguns definem a alma como o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a morte. Kardec diz que esta alma que se aniquila com a morte, ela traz o conceito do materialismo puro, porque a alma passa a ser efeito e não causa. Vejam, meus irmãos, como isso vale para todos nós pensarmos, refletirmos. E ele continua: princípio da inteligência, agente universal. Cada um absorve um pouco. Ele explica que esse é o princípio do panteísmo. Traz sobre a alma como um ser moral, distinto e independente da matéria, que é a visão espiritualista e aquela mais utilizada, mais incorporada aos conceitos religiosos. Mas ele diz que trabalhar esses três elementos poderia ser feito colocando-se um complemento à palavra alma. Por exemplo, a alma vital, aquela ligada à vitalidade, o princípio vital que traz a vitalidade para todos os corpos orgânicos. A alma intelectual, Kardec diz, aquela que está vinculada aos animais, ao homem, e a alma inteligente que está simplesmente vinculada ao próprio homem, está ligada ao próprio homem. E chama a atenção ainda, veja, que a importância de fixar essas ideias tem um valor muito grande, como disse anteriormente, porque a ideia da alma perpassa diversas partes da obra. Como, por exemplo, quando ele fala da constituição do ser humano. O ser humano possui uma constituição, uma alma ou espírito, que é o ser inteligente e material que reside em nós, sobrevive ao corpo, o perispírito, o princípio intermediário que estabelece a ligação do corpo com o espírito ou alma. Isso tudo são considerações e explicações que Kardec nos traz na introdução. E aí ele continua, dentro desse conceito de entender a alma, a sua importância, nós vamos partir para a visão no mundo espiritual. O que são os espíritos? As almas dos homens que desencarnaram. Então ele fala do mundo espírita. Esse mundo espírita que é normal, primitivo, eterno e que sobrevive a tudo. Ele trata também do mundo material e esclarece para todos nós: o mundo material é um mundo secundário. Agora, observem a colocação de Allan Kardec. Ele poderia deixar de existir ou não ter existido. Como? O mundo material poderia não ter existido? É isso mesmo, meus irmãos. Nós não vamos desenvolver essa ideia aqui porque nós não temos tempo, mas o que Kardec disse é a realidade. Este mundo material poderia não ter existido. E seguindo essa sequência ainda, ele nos mostra a hierarquia dos espíritos, mostrando que os espíritos pertencem a diferentes classes. Meus irmãos, isto é a base da ciência, da compreensão espírita. A importância de entender tudo isso traz para nós um ganho muito grande. Os espíritos não são iguais em poder, em inteligência, em saber, em moralidade. Por quê? Porque eles são as almas dos homens. E nós somos diferentes em conhecimento, inteligência, em saber e também em moralidade. Mostra a progressão dos espíritos. Olhem, todos nós nos melhoramos. Saímos dos simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição. Este é o nosso determinismo. E pela reencarnação, passam os espíritos pelos diferentes graus da hierarquia espírita. É a reencarnação, essa grande bênção de Deus que permite a todos nós este caminho evolutivo.
E Kardec ainda continua, tratando de um outro ponto que causa muita discussão, e ele entra para tentar esclarecer logo na introdução, no campo dos fenômenos. Ele diz logo lá, escrevendo, Kardec, dirigimo-nos aos de boa fé. Objeções à doutrina promanam de incompletas observações. Olha, Kardec desenvolveu um estudo sério, extremamente sério de observação, de análise e de comparação. Então, ele tinha toda a capacidade de fazer esta afirmação. E aí ele diz ainda, um estudo sério só pode ser feito com utilidade por homens sérios, que realmente desejam estudar, analisar e compreender aqueles princípios. E aí, olhem o que ele coloca como complemento. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Muitos querem estudar e conhecer a doutrina espírita em 10, 15, 20 minutos ou fazendo um curso unicamente. Não, meus irmãos. É o estudo sério, continuado, que dará esta capacidade de compreender os fenômenos. Por que é que nós precisamos fazer esse estudo sério? Como a nossa casa faz? Na escola de estudos espíritas e em todas as áreas de estudo, como estamos fazendo agora com o estudo de O Livro dos Espíritos e como fazemos também com o Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando as bases da doutrina espírita para facilitar a compreensão de todos. E aí vamos entender a ação dos espíritos. É necessário um estudo? Claro! Entender que esses espíritos exercem sobre nós uma ação incessante. E essa ação, ela se dá no mundo moral, no mundo físico, no pensamento e na própria matéria. E a ação dos espíritos são a causa de uma multidão de fenômenos. Ah, quantas pessoas não ficam perdidas com esses fenômenos sem entender a sua causa? E aí está, meus irmãos, na ação dos espíritos. A relação dos espíritos com os homens, diz Allan Kardec lá no item 6, onde ele trata do resumo da doutrina espírita. A relação dos espíritos são constantes, essas relações. Os bons nos atraem para o bem, os maus nos impelem para o mal. Vejam, a escolha das relações e das ações que receberemos é nossa, é nós que escolhemos. Os bons nos sustentam nas provas, os maus nos perturbam e nos fazem sofrer. A escolha do que queremos, ser sustentados ou ser levados ao sofrimento, a escolha é nossa. A atração dos espíritos, olha, para entender isso, precisamos daquele estudo sério. São atraídos pela natureza moral do meio. Olhem, meus irmãos, são atraídos os espíritos, sejam eles os superiores ou os inferiores. Os superiores serão atraídos por um meio moral elevado, os inferiores por um meio moral inferior, aonde nós temos pensamentos que não condizem com a moral elevada. Fala também, e nos favorece o entendimento e o estudo, as questões ligadas ao retorno dos espíritos ao mundo espiritual. Deixando o corpo, a alma retorna ao mundo dos espíritos, onde aguarda uma nova encarnação. Todos nós temos tido muitas encarnações e teremos ainda muitas outras. Olhem, é o princípio necessário à evolução de todos nós. A reencarnação, como dissemos, é a prova maior da justiça de Deus, oportunizando a todos nós o caminho para o progresso. A moral dos espíritos superiores, afirma Kardec lá no capítulo, no item 6, no resumo.
A moral dos espíritos superiores é a moral do Cristo. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Fazer o bem e não o mal. Mas Kardec relacionou, e se vocês observaram naquele primeiro slide que nós mostramos dos 17 itens, objeções. E ele faz posicionamento. É evidente, não se preocupem que eu não vou desenvolver essas ideias. Tá? Eu vou trazer e vou ler para vocês, para cada uma palavra, um pensamento que Kardec colocou. A respeito das objeções das ciências, Kardec disse que os fatos são os verdadeiros juízes, são os fatos que nos provam e nos mostram a realidade das coisas. Para os resultados obtidos, todo resultado que nós desejemos obter, ele necessita de um estudo sério, relativo à ignorância ou à má-fé daqueles que questionam por ignorância ou má-fé. Ele pede que observem os charlatões, porque estes não atuam gratuitamente. E a orientação da mediunidade é o dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Pela linguagem de certos espíritos, se questionam a questão da linguagem. E Kardec diz, no mundo dos espíritos, existe a sociedade boa e a sociedade má, porque os espíritos são as almas dos homens. Pelos nomes importantes, aqueles que questionam só se comunicam espíritos com nomes importantes. Kardec diz, espontaneamente, muito maiores são os desconhecidos do que aqueles que identificam nomes importantes. Pela dificuldade da identificação, a dificuldade de identificar os espíritos, a sua natureza, Kardec diz, a linguagem. Um homem de bem não falará como um perverso. E esses dois tópicos, pela divergência de linguagem entre os espíritos, pelos erros de ortografia, aqueles que questionavam e criavam objeções, Kardec diz que para eles, os espíritos, o fundo do pensamento é tudo, é o que vale. E concluindo, meus irmãos, nós trouxemos aqui da própria obra uma palavra na introdução de Allan Kardec. Não produzisse esse livro outro resultado, além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos neste sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter. Meus irmãos, fica aí para todos vocês o convite. A introdução é um convite à leitura da obra. Vamos ler o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare a todos.